O que você vai assistir a seguir é uma palestra extraída do Guia Anônima Conference. Esse conteúdo foi desenvolvido para fins educacionais. Não nos responsabilizamos e repudiamos qualquer tipo de subversão desse material para atividades irregulares. Aproveite o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e dê uma olhadinha na descrição do vídeo. Valeu! Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse sábado muito quente para a maioria dos brasileiros. E eu me incluo nessa, estou aqui falando da região do ABC em São Paulo, um calor enorme. E vamos lá começar o nosso bate-papo. Nós sabemos que um dos principais públicos que nós temos no Guia Anônima são justamente jovens ou profissionais aí da área de segurança com interesse muito especial um tal de um tal de cultura hacker, uma cultura que muitas vezes abre muitas portas, e a minha ideia aqui é justamente abrir mais uma porta e mostrar uma oportunidade que existe para vocês atuarem na carreira de vocês. Uma área muito interessante, que é a área de forense. Vamos lá. A começar, o que seria essa tal aí de perícia forense? Uma das questões que mais me trazem no dia a dia é que acreditam às vezes que a perícia forense computacional é uma responsabilidade exclusiva das forças de segurança. Por exemplo, as polícias federal, polícia civil. E o primeiro ponto a ser desmistificado é justamente esse, que é uma carreira que também existe no setor privado. E como ela começa? Como que se inicia um processo aí de forense? Tudo começa dentro de um fórum, dentro de um contexto da justiça, dentro de um processo iniciado a partir de uma parte interessada que vai demandar aí o acionamento da justiça ou do juízo, como às vezes nós citamos. Então, dentro de um processo jurídico, existe um acionamento da justiça que acaba nos levando, enquanto profissionais de TI, a fazer uma identificação de evidências, ao fazermos uma coleta, por exemplo, retirar do seu local um determinado notebook, um computador, ou mesmo sem retirar do local o computador, fazer um clone do seu HD, por exemplo. E o processo que a gente chama de preservação, que é a forma de guardar esta informação de modo que ela se torne uma evidência válida durante um processo. Então, digamos que foi feito ali uma clonagem de um HD e foi identificado um determinado ilícito ali. Como que um advogado não pode contestar dizendo que quem colocou aquilo foi o perito? Então, é o processo que garante isso. Essas três etapas, elas são feitas num processo que nós chamamos de diligência, que é literalmente o deslocamento de um grupo até um determinado local para fazer essas atividades. Se for um processo que exija, a polícia pode acompanhar o perito até um local de coleta, por exemplo. Depois disso, é feito uma análise deste material e o perito gera então um laudo. Então, em resumo, a perícia forense computacional ela passa por essas etapas. E daqui em diante eu vou demonstrar por que é tão interessante o caminho de um profissional de segurança atuar com perícia forense. Que, em resumo, seria o fato de que profissionais de segurança já conhecem muito do que é necessário para efetuar todos os procedimentos. Por exemplo, vamos falar aí da coleta. A coleta nada mais é do que a cópia
a captura digital de informações que estão em dispositivos que são muito familiares para todos nós. Então, por exemplo, HD, celulares, dispositivos como assistentes como Alexa, smartwatches e outras coisas aí que vierem a aparecer. A maioria deles vai ter sempre uma memória, independente de qual eletrônico que seja. Se tiver uma memória, é passível de ser aí coletado. Outra coisa que é bem familiar para os profissionais de segurança são as evidências digitais que estão em nuvens. Então, em alguns cenários serão banco de dados, serão arquivos que estejam alocados na nuvem, seja qualquer tipo de repositório, Google Drive, OneDrive, qualquer um deles, Dropbox, coleta de e-mails, coleta de dados de redes sociais. Então, tudo isso são muito familiares para nós. E em casos mais raros, um pouco mais técnicos, pode também demandar um dump aí de memória ou capturas de dados trafegados numa rede. Tá? Então, digamos que se trate de um incidente que esteja rolando dentro de uma rede fechada. Pode acontecer, é muito raro, mas de termos que fazer também essas capturas. Então, todos aqueles profissionais que gostam de segurança e hacking sabem um pouco de tudo isso, ou deveriam saber um pouco de tudo isso. E qual é a diferença de uma atividade que a gente faz enquanto hacking e enquanto perito? A gente começa aí justamente pela persona do profissional. Normalmente, quando a gente fala de um hacker, a gente tem essa cultura antiga aí, bem da década de 70, 80, que traz até hoje, que o hacker normalmente é o desconhecido, é aquele identificado por um nickname, que ele tem uma certa informalidade perante a sociedade civil. E, por melhor que ele seja, ele sempre é uma pessoa voltada a resultados. Ele garante os resultados, tá? É aquela história, não questione meus métodos, né? Olhe para os meus resultados. Enquanto que o perito já precisa ser uma figura pública, uma figura que seja reconhecido pela sociedade como uma autoridade naquilo que ele está trabalhando. Então, por exemplo, aí eu trouxe a foto de um ilustre perito, que é o Marcelo Nage, uma das referências aí no Brasil, aparece muito nos programas da Fátima Bernardes e alguns outros aí. Foi um professor meu, um colega hoje de profissão, e ele é uma pessoa que ele possui a fé pública. E a gente vai falar já já por que ele possui essa fé pública, por que as pessoas confiam nele. E ele garante, acima dos resultados, ele garante o processo, porque é importante existir dentro de uma análise científica coisas como a reprodutibilidade. Então, o processo que foi efetuado, ele precisa ser passível de ser auditado. E de onde que vem essa fé pública? Por que as pessoas confiam? Por causa da lei. Tá? Então, o nosso Código do Processo Civil, ele diz que quando um juiz precisar de a informação de uma cooperação de um especialista, ele pode designar uma pessoa que seja especialista. Então, é o que a gente chama de perito, uma pessoa que é especialista em algo que o juiz não é. E quando o juiz designa alguém, essa pessoa passa a ser uma extensão do seu poder, e daí ele ter a sua fé pública. Teve um cenário, por exemplo, que o próprio Nage comentou, que chegou nas mãos dele um material para ser coletado e era um celular antigo, desses, não era smartphone, era um celular bem simples que só tinha troca de SMS. E o outro técnico que estava com ele falou: gente, como é que eu vou fazer uma coleta de dados desse celular, né? Não é um Android, como que eu vou fazer isso? Aí o Naja simplesmente saca o celular dele e abre a câmera e tira fotos do celular com o SMS aberto, com a mensagem aberta.
fala, poxa, mas uma foto disso é válida no juízo? É, porque ele tem a fé pública. Aquilo que ele diz é assumido como verdade. Tem uma grande responsabilidade, atrelada naturalmente a uma grande pena caso ele falte com essa verdade em algum momento. E como que os peritos são escolhidos? A lei também diz isso. E diz que os peritos eles são escolhidos entre profissionais com nível universitário. Então aí começa já uns pontos interessantes. Para a carreira de segurança e TI como um todo, existe às vezes aquela história de que não precisamos ter faculdade. Faculdade é bobagem, o que vale mais é o profissionalismo. Eu concordo com isso. Então, inclusive grandes figuras aí da comunidade, eles não fizeram faculdade. E tudo bem. Mas existe um processo civil que demanda isso. Exceções podem ser concedidas? Naturalmente, mas aí seriam um pouco mais difíceis e mais facilmente passíveis de contestação. E, além disso, os peritos eles precisam comprovar suas habilidades. E quem comprova isso não são eles mesmos que falam deles, são órgãos que autorizam ele a exercer a sua profissão ou que assinam embaixo do que ele diz e atestam que ele realmente sabe do que está falando. Então, por exemplo, um perito médico ele é atestado aí pelo CRM, o Conselho Regional de Medicina. Um psicólogo ele é atestado pelo CFP, o Conselho Federal de Psicólogos. Quem que atesta que aquele profissional é válido? É justamente esses conselhos. No caso do perito, por exemplo, eu posso apresentar como órgão que acredita a minha perícia a APCOF, então a Associação de Peritos de Computação Forense. Ela é uma entre muitas associações que existem no Brasil. Não é obrigado que um perito seja associado à APCOF. Tá? Podem existir outras formas dele provar a sua perícia. No meu caso, eu utilizo deste recurso. Essa carteirinha aqui, ela diz perito judicial, mas a gente vai ver já já que isso é verdade até um determinado ponto, ou a partir de um determinado ponto. Existem duas formas de um perito atuar. Uma delas é como perito designado pelo juízo e a outra como assistente técnico. Enquanto ele está atuando como perito designado, ele exerce a extensão do poder do juiz. Se a gente for levar no pé da letra, ninguém é perito. As pessoas estão peritas. Então, como que funciona isso? Se eu estiver com um caso designado para mim por um juízo, eu estou perito enquanto eu estiver com aquele caso. Encerrado o caso, eu não estou perito judicial. É só uma questão de terminologia, mas que é interessante saber. Então, a gente possui a fé pública, a gente responde a quesitos do juiz, a gente procura evidências e não culpados, tá? E nós somos investigadores, né? Quem é investigador são as forças da lei. Por mais que a gente chegue a um determinado nome, chegue a uma determinada foto de uma pessoa, não é nós que dizemos jamais que uma pessoa é culpada por um ilícito. E somos pagos pelo poder público. Entrou num caso, o poder público é que faz o pagamento. A assistência técnica já é um pouco diferente. Ela auxilia a parte contratante. Então, se por exemplo houve uma pessoa que saiu de uma empresa e levou consigo uma lista de fonte de um projeto, chegou na outra empresa e mudou o nome, compilou de uma forma diferente e saiu vendendo. Eu sou contratado para chegar lá, olhar aquele programa e auxiliar o advogado da parte a entrar com um processo contra o outro. Nessa função, eu estaria como assistente técnico e não como perito. Então, levantaria evidências, por exemplo, montaria um relatório técnico falando, olha só, esse código aqui está igualzinho o código original e tal. Elaboraria quesitos. Então, por exemplo, faria uma lista de perguntas para outra parte falando quem foi que desenvolveu
programa, qual foi a base para este algoritmo? Esse tipo de coisa. Faria a exposição dos pontos relevantes e, se o perito do outro lado fizer perguntas, é o assistente técnico que ajuda a parte a responder. E somos pagos pela contratante. Então, às vezes é mais interessante ser assistente técnico do que perito. Por quê? Quando que um perito profissional é pago? No final do processo, que às vezes vai levar 1 ano, 2 anos para o perito receber. Quanto assistência técnica, a gente faz a nossa regra. A gente entra como um consultor ali para o cliente. E a atuação ela se dá em crimes cibernéticos ou digitais, que é basicamente qualquer coisa que vá ligado na tomada, tem um computador, e pode ser crime tanto feito diretamente com o computador ou auxiliado por. Então aqui, por exemplo, eu tenho o símbolozinho de uma pessoa com uma arma e um saco de dinheiro. Então digamos que a pessoa roubou um banco. Ela usou o celular para roubar o banco? Não, mas usou como apoio. Então ela pode ter trocado mensagens com um parceiro e aí o perito é chamado para analisar esse celular porque ele está atrelado ao crime. As principais legislações, a mais antiga aí das modernas, seriam a de crimes cibernéticos, a Lei Carolina Dickmann de 2012, o Marco Civil da Internet, a LGPD, e recentemente a gente teve um processo aí de agravamento de determinados crimes quando cometidos por meios digitais, 2021. Os crimes são próprios quando eles são diretamente relacionados ao meio digital. Então, por exemplo, um roubo de dados, acesso não autorizado, comprometimento de sistemas, tirar o sistema fora do ar. Então, são crimes propriamente digitais. E os impróprios? São todos aqueles que já existiam antes da era digital e que poderiam acontecer sem que houvesse computadores no mundo. Então, alguns exemplos aí: bullying, assédio, extorsão. Esses são crimes impróprios, mas que também entram para um perito atuar. Um exemplo de crime, por exemplo, um malware dentro de um computador. Os artigos aí, né, 154 e 165, invasão de dispositivo e dano. Um outro de deepfake, igual aconteceu recentemente aí naquele caso que jovens estudantes tiveram imagens feitas em IA, mostrando elas nuas. Tudo isso entra como crime digital, tá? Então, o perito atuaria. A atuação nesses dois casos são muito parecidas. É um processo de coleta de evidência, a identificação de como daquele malware ou daquele deepfake, a reconstrução do ataque é importante para o processo e a emissão de um laudo. Em linhas gerais, o resumo seria esse, tá? Então, nem sempre vão ter todas as perguntas, mas no geral seria os clássicos 5W e 2H. Tá? Saber quem foi, onde foi, quando, etc. E o que precisa? Aqui vale tanto para a área de segurança quanto para o processo de perícia forense. Não é tudo, são exemplos, naturalmente, tá? Então, conhecimento aprofundado em sistemas operacionais. Falando de Windows, que é o mais clássico, existem muitos materiais que explicam como obter informações do sistema operacional durante um processo de perícia. Então, aí informações sobre logins, trocas de senhas, falhas. Nós somos treinados ou aprendemos ao longo aí da carreira a como identificar esse tipo de situação olhando, por exemplo, o registro do Windows. É uma das fontes de informações aí bem interessantes. Então, determinadas chaves, determinados registros vão nos trazendo informações.
Arquivos que foram deletados, então como que a gente acha esse tipo de informação? A pessoa tentou deletar os arquivos, sumir com as evidências, como que a gente vai achar isso? Então, por exemplo, a pessoa deletou o arquivo, mas ficou um thumb. Então, isso aqui é parte do escopo de como que a gente acha informações. É importante, é interessante saberem que existe isso. Ah, conexões de dispositivos externos, né? Então, muitas vezes o malware entrou através de um USB que foi conectado num servidor. Será que dá para descobrir que foi conectado ali com um USB? Vamos ter. Alguém achou um USB na casa de um suspeito. Aí vai chegar a pergunta: ó, existe evidências de que esse dispositivo foi conectado ao servidor que foi invadido? E aí o perito vai caçar rastros disso na máquina. Downloads. Então, identificar se um determinado arquivo foi baixado. Então, existem muitas formas de conseguir fazer isso dentro de um sistema operacional, independente de por onde veio esse arquivo, e diversas outras categorias. Aqui, esses prints foram do framework da Sans, então, que é justamente voltado para forense de Windows, e tem outras categorias que eu não trouxe, que é histórico de execução de programas, abertura de diretórios e arquivos, dados de localização física, uso dos navegadores, diversas outras aí categorias. Existem ferramentais que um perito acaba precisando no dia a dia. Isso pode ser tanto comprado como alugado, você fazer uma parceria com empresas que têm esse dispositivo, porque alguns deles são poucos acessíveis. Bloqueadores de escritas, duplicadores, o famoso Cellebrite, que é aquele dispositivo que captura informações de celulares. Softwares. Autopsy, totalmente gratuito, qualquer um pode baixar ele, fazer uns testes, é muito bacana. O FTK, ele é muito utilizado, só que ele já é pago, mas também é muito bom. Algumas pós-graduações vão utilizar um ou outro, então, por exemplo, da Impacta, da Darius vai usar o FTK, enquanto outros lugares vão usar o Autopsy, outros. Existe o IPED, que é o que a Polícia Federal utiliza, que ele foi desenvolvido ali em 2012 pelo Nazif e liberado para a comunidade em 2019. Então, na FD, que é uma excelente fonte de informações sobre forense, Academia Forense Digital, tem um artigo explicando como instalar o IPED. É muito bacana, dá para fazer bastante coisa legal com ele. Por exemplo, vasculhar arquivos, vasculhar rastros de arquivo, mesmo que o HD tenha sido deletado, formatado, ainda dá para achar, fazendo um rastro ali do disco. Fazer rastreio de comunicações que foram feitas a partir daquela imagem também é possível com o iPad, com os outros também, mas com o iPad fica dessa forma. Procurar dentro do HD uma determinada imagem a partir da sua similaridade. Distros para forense. Uma das mais famosas é o Cayenne, tá? Mas existem outras, né? O CSI Linux, o próprio Kali Linux é muito usado no dia a dia, porque na prática é como muitas distros por aí, né? O que muda muito são ferramentas que você pode baixar em qualquer SO que você quiser, mas específicas para forense que já vem com o pacote seriam estas daqui. É importante ter conhecimentos em rede, então fazer as perguntas certas. Os provedores de aplicação, por conta do Marco Civil, eles são obrigados a manter dados de acesso das aplicações aí por 6 meses pelo menos. O perito, ele precisa, ou o assistente técnico, ele precisa auxiliar a fazer esse pedido. Então, digamos que o perito achou no log da API Gateway um determinado IP. Pode passar isso para o advogado vai abrir um processo que vai solicitar quem estava com aquele IP em determinado momento.
Então precisa ter conhecimento de IP, precisa ter conhecimento de DNS, de nuvem. É bacana saber um pouco de mapeamento de rede, como eu comentei, é pouquíssimo necessário, mas é um conhecimento que é legal saber, que é fazer rastreio de pacotes trafegados aí pela rede. Engenharia reversa, então quem conhece o site aí do Mente Binária, é muito bacana lá do Mercedes, é maravilhoso, eu fiz alguns treinamentos lá e tem muita coisa bacana. Às vezes coisas mais simples, como a descompilação de um projeto aqui feito em .NET, é legal saber que isso existe, pelo menos ter noção de que aplicações podem ser modificadas, é um conhecimento interessante. Debug, também com mente binária vocês aprenderiam bastante sobre isso, fazer debug de aplicações tanto em IL, né, Intermediate Language, como no próprio Assembler. Análise de executáveis, isso é importantíssimo. Então, saber se o programa que foi utilizado em um determinado cenário foi alterado, pegar informações sobre ele. Então, também no Mente Binária tem bastante conteúdo sobre isso. Steganografia. Steganografia é um tipo de criptografia onde você coloca a informação dentro de outra informação. Então, por exemplo, esse risquinho aqui embaixo, que na verdade é uma informação que está ali simplesmente pequenininha, colocada lá dentro. E a diferença é que criptografia é que você de fato ofusca as informações, enquanto na esteganografia não, você só esconde. Então colocar informações dentro de imagens de alta definição é algo que pode ser usado para mascarar aí informações. Por exemplo, eu peguei aqui um logo da Guia Anônima e selecionei inteiro o RFC 6101, que é o que trata de SSL, e eu vou esconder o texto inteirinho dentro da imagem. Tá? Eu vou escolher aqui os quais pontos que eu quero colocar. Vou colocar aquele texto inteiro e eu vou gerar uma imagem que dentro dela tem um texto gigante, que poderia ser até maior. E um outro lado, né, um outro parceiro aí no crime pode receber essa imagem e utilizá-la para extrair as informações. Essa ferramenta online, você indica onde estão as informações. Nem sempre você teria isso, né? Então tem outros processos de você varrer imagens para conseguir encontrar se tem ou não dados ocultos. Então ferramentas de forense ajudam a identificar se isso existe ou não. Então tá aí um exemplo de como um dado foi ocultado e depois foi extraído inteirinho de dentro de uma imagem. Exemplos de evidências que a gente sempre caça: conexão com rede internet, registro de operações e sistemas, evidências sempre de autoria, não de autores, né? A gente não consegue de fato falar que foi determinada pessoa, né? Então você não diz, eu identifiquei que foi o Afonso que fez determinado crime. Você fala, não, eu encontrei o usuário do Afonso em determinada situação. São coisas muito diferentes. Mensagens de áudio, vídeo, texto e qualquer coisa que o juiz pedir ou a defesa pedir. Então, por exemplo, ele pode perguntar sobre como foi a diligência propriamente dita, quem estava lá no momento da coleta, quando foi, que metodologia foi utilizada, evidências de comunicação entre uma ou mais pessoas, presença de arquivo tal, presença de fotos, evidências de plágio, se for um processo de propriedade intelectual, evidência de informação de terceiros e outras coisas que o juiz desejar. Existe processo próprio para isso, então a pessoa, por mais que um profissional entenda muito de HDs e dados e tudo mais, para não invalidar a evidência, é importante conhecer a ISO 27037, que fala sobre o processo de coleta, onde você vai coletar,
você vai tirar um hash daquela informação, ou vai colocar aquilo num dispositivo controlado, com acesso controlado. Então aqui, por exemplo, poxa, eu peguei um celular, o celular era tal, eu baixei ele usando DD, que é uma ferramenta, ele tinha esse tamanho, eu gerei um hash MD5 que ficou dessa forma, gerei um SHA-1 que ficou dessa forma. Notebook, mesma coisa, a gente vai tirar foto, vai extrair um hash, do HD, né, no caso. Então pega o HD, extrai o hash, monta direitinho, embala, coloca ali, normalmente é preenchido ali na mão mesmo, que você vai levar uma prancheta, você vai preencher ali na mão, vai pedir a assinatura de quem estiver presente, uma testemunha. Por que a gente usa o MD5 também? Porque embora ele seja frágil como uso comum ali na área de segurança, para o dia a dia ele é muito fácil de leitura, e a chance de isso dar problema é mínima. Então ele normalmente tira o MD5, o SHA-1, anota ali na unha mesmo, na mão. Poxa, e se o dado estiver na nuvem, como é que eu faço? Mesma coisa, faz o download, zipa, gera um hash em cima e beleza. Ah, mas como é que o juiz vai saber que o perito não acrescentou alguma coisa ali? Fé pública. Tá? Então a fé pública entra nesse caso. Baixa os arquivos, compacta e beleza. Existem outras abordagens aí em forense? Certamente. Então, nem tudo se resolve na base do Technicase. Uma outra técnica que é usada e que também acaba associado à figura do perito é o processo de entrevista forense, para aqueles que tiverem maior habilidade aí de comunicação. Inclusive, existem certificações, assim como existem certificações técnicas para a área de segurança, ou mesmo para a área de forense, existe uma certificação para a área de entrevista forense. E o que a gente acaba... às vezes, a única forma de você resolver é com a entrevista, é fazendo perguntas. O Technicase vai até um determinado ponto. E o que a gente não pode incluir aí na entrevista forense? Acusações. Então não cabe para a gente sair fazendo acusações. Julgamentos de valor, porque se você chegar e falar, apontar o dedo, a pessoa acaba se fechando e não falando mais nada. Expor a pessoa de forma desnecessária. Então tem que ser sempre um processo suave, tranquilo, porque se você chega numa determinada empresa e chama uma determinada pessoa para a sala, só de você chamar uma pessoa, todo mundo já vai ficar olhando. Então pega mal às vezes e a pessoa está ali às vezes só para ajudar. E também, naturalmente, enquanto estiver ali, não pode falar qualquer tipo de mentira. Ah, se você confessar, eu vou pegar leve com você. Ninguém tem o poder disso. Aqui não é. Nenhum perito tem a força. Mesmo um perito policial não tem poder para esse tipo de coisa. Então, sempre manter a verdade ali. E o que incluir? Linha do tempo. É importantíssimo a gente ter uma linha do tempo de como aconteceu. Quando a gente vai fazer um laudo, a gente vai dizer, houve um vazamento de dados no dia 20 de abril e eu identifiquei que no dia 19 de abril uma pessoa abriu um e-mail e rodou um determinado executável aqui. Então essa linha do tempo ela é importante e constar ali no laudo. O esclarecimento das vulnerabilidades, então é importante a gente também entender o contexto e ver como que determinada vulnerabilidade funciona e existe. Apresentar aí acordos que possam ser cumpridos, isso normalmente é para a parte de entrevistador forense mesmo. E um outro caminho possível para a área de forense, ele existe em empresas muito, muito grandes, que a gente chama de e-discovery. O e-discovery é um processo feito por ferramentas que elas ficam o tempo todo mapeando as informações que estão circulando numa empresa. E é um processo automatizado, onde o perito acaba ficando apenas como um apoio. Então é uma ferramenta que ela vasculha a nuvem de uma pessoa, ela vasculha
os e-mails, ela mesma faz o processo de identificação, preservação, coleta, tudo pela própria ferramenta. Quando que isso é utilizado? Por exemplo, quando um determinado diretor sair de uma empresa, então você pega empresas que têm um C-level muito amplo, pessoas com informações privilegiadas, quando a pessoa devolve um notebook, independente de precisar ou não, algumas empresas, sei lá, pega as Big Four, o pessoal contrata sempre ali a Ernst Young, a PwC para fazer esse tipo de processo. E, independente de necessidade ou não, vai ser gerado um relatório que vai ficar guardadinho ali para caso necessário ser utilizado. Então isso entra como uma prevenção aí a possíveis processos e também garantir que uma pessoa não vazou informações. Então um diretor pode sair de uma empresa e tentar levar informações privilegiadas ou levar uma lista de clientes, projetos, esse tipo de coisa. Então, vantagens aí do perfil profissional do hacker na perícia. É o conhecimento de sistemas operacionais, o conhecimento de redes, internet, intranet, deep web, conhecimentos técnicas de criptografia e quebras de criptografia, são conhecimentos aí que são bem interessantes. Conhecimento de vulnerabilidades, então um profissional de segurança ele já tem uma ideia de como procurar vulnerabilidades, como lidar com elas. Conhecimento das fragilidades dos sistemas. E quais as vantagens aí de ser um perito? Um dos pontos interessantes é quanto ganha o perito. Então eu trouxe um exemplo de valor hora que foi extraído da tabela da PECOF. Como eu comentei, a PECOF não é a única e nem tem exclusividade no território nacional para ser uma associação de peritos, mas serve aí como base. Então, o valor hora técnica aí aprovado está de R$ 540, sendo que a convenção prevê que podemos acrescentar até 50% se tratar de uma disciplina especializada. Então, por exemplo, eu sou especialista em banco de dados SQL Server. Quando eu estiver atuando com SQL Server, eu posso cobrar até 50% a mais desse valor dentro aí dessa convenção. Posso cobrar a menos? Não posso, tá? Então esse aqui, a partir do momento que eu estou associado à PECOF, é uma convenção dos membros de que, ó, nosso valor base é esse. Porque senão a gente acaba sucateando a profissão e sendo desleal com os colegas. Então todo mundo entende que vai cobrar este valor. E quando é a justiça gratuita? A justiça gratuita, aquele valor que eu mostrei, ele serve tanto para assistência técnica como para justiça paga. A justiça paga é aquela que, no final do processo, uma das partes vai pagar. Mas existem pessoas que não têm grana para pagar um processo jurídico. Essas pessoas, elas recorrem a uma justiça gratuita. Elas apresentam uma declaração de pobreza no tribunal e falam, olha, eu não tenho condições nenhuma de pagar um processo. E entra aí um valor que o governo, a União, paga para o perito. São valores baixos, eles não são por hora, são por processos, mas que eles têm uma vantagem, que ajudam a gente a conseguir praticar e ter uma experiência, ter um currículo com casos que a gente pegou no dia a dia. Essa tabela aqui é uma tabela lá de Santa Catarina, tá? Do meio do ano. Cada lugar, cada cidade vai ter pode ter um valor diferente, tá? Então vai ter cidades que vão pagar até menos que isso. E é o mesmo esquema, né? Quando que vão pagar? Um dia pagam. Então às vezes você atende o processo hoje, vai receber daqui a 6 meses, um ano. Acontece. Também existe
parcerias. Por exemplo, a Apecoff tem uma parceria com uma ONG chamada Marias com Apecoff, que é voltada ao apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, mulheres que sofrem qualquer tipo de violência, uma ONG faz uma parceria com peritos para auxiliar ali. Então, por exemplo, auxiliar no processo para comprovar que aquela mulher estava sendo vítima de um determinado crime, ou um exposed, ou qualquer tipo de situação assim. Qualquer um dos presentes que tem o curso superior pode se registrar como um perito desde já. Como que faz? Vai até um fórum em cidades menores, pode ir pessoalmente no fórum mesmo e falar, sou um perito, se alguém precisar de alguma coisa, estamos aí. Você preenche uma ficha e quando precisar o juiz vai falar, temos algum perito forense em computação cadastrado aqui no fórum? Tem, preciso deles. Liga para ele que eu preciso de uma ajuda. Em cidades maiores como São Paulo, existem sites onde a gente entra e a gente preenche um cadastro ali manualmente, num formulário. E aí segue a mesma linha. E é isso. Com isso chegamos ao final da nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado, se interessado. Fica aí o convite, se alguém quiser saber mais, fica à vontade para me chamar aí nas redes sociais, seja Instagram ou no próprio LinkedIn. Só procurar por Danilo Regis. Normalmente o primeiro que aparece sou eu. Maravilha, Danilo. Temos algumas perguntas do nosso público. Vamos à primeira aqui. Eu tenho 3 anotadas. Se o pessoal tiver mais alguma, pode mandar aí. O Ariston Danilo lhe perguntou quais são os requisitos para associação à APECOF. Nós preenchemos um currículo Lattes. Pois é. Para a área de TI não é muito comum, né? Mas temos que ter simplesmente um Lattes ali preenchido com o nosso curso superior. Tá? Basicamente é isso. Pode ser pedido algum conhecimento de forense. Tá? Como quando eu solicitei a associação, eu já tinha a especialização acadêmica em perícia forense, eu fui aceito de primeira, tá? Mas eles avaliam o currículo. Tá? Tem um grupo de pessoas ali que vai avaliar o seu currículo e se tiver tudo ok, eles vão aceitar a sua associação. Entendi. E aí você falou lá no início, e agora no final também, sobre a questão da graduação para se tornar um perito. Existem cursos específicos de graduação para isso ou a pessoa pode ser graduada em qualquer área? Pode ser graduada em qualquer área. Existem cursos de especialização em forense. Eles não são obrigatórios. O que a gente aprende num curso de especialização? Principalmente o processo, alguns processos técnicos óbvios, como fazer coletas, esse tipo de coisa. Mas não é obrigatório você ter um curso de especialização em perícia forense para ser perito. Mas é interessante você ter conhecimentos de como não invalidar uma evidência. Isso é o que pega mais, assim, sabe? Você tem que fazer o processo de uma forma que aquilo seja válido num caso ali no tribunal. Tá? Mas existem várias pós-graduações, umas muito bacanas, algumas bem caras, outras mais baratas, tem para todos os bolsos, todas as pessoas. Alguns são os melhores, outras são um pouquinho mais simples. Mas existem diversas opções aí no mercado. Bacana. Agora uma questão um pouco mais técnica que é como a criptografia... desculpa. A criptografia afeta em alguma coisa na investigação forense? Certamente, certamente afeta, né? Então, alguns casos, por exemplo, o que é mais famoso assim são os casos de celular, tá? Então, alguns celulares eles têm uma criptografia tão forte, mas tão forte que é muito difícil você conseguir quebrá-la. A Cellebrite é uma empresa israelense que, teoricamente, ela só vende equipamento para forças públicas ou associações específicas para isso. Dizem eles que o acesso é limitado. Eles têm uma prestação de serviço que garantem que o celular vai conseguir ser acessado. E se você não conseguir usando o equipamento, você pode pegar este celular e mandar ele para a Cellebrite lá em Israel.
O que a comunidade acredita é que eles façam um processo chamado de chip-off. Eles abrem, porque eles não devolvem o aparelho. Você manda o aparelho, eles vão te dar os dados. Eles vão quebrar aquela criptografia dos dados. Mas a gente acha que eles sacam o chip, tiram todas as camadas de segurança e conseguem fazer a coleta da informação mais próximo ali da fonte. Caramba, complexo. E É, quanto você apresentou também alguns equipamentos físicos, né? Alguns hardwares e- voltados para forense. e- Para uma pessoa que queira iniciar nessa área agora, por exemplo, ela precisa ter o, esses equipamentos em mãos? Ela precisa já começar com algum tipo o, de kit básico ou não? o mais básico de todos eles é esse. Cadê aqui? Esse aqui, ó, bloqueador de leitura. O bloqueador bloqueador de escrita garante que nós não vamos comprometer o HD que a gente está copiando. A gente vai sempre usá-lo, fazer a leitura sem modificá-lo. Tem uma pegadinha aí que é o fato de que a gente falou que precisa ser reprodutível. Reprodutível eu peguei um HD, eu espelhei ele, peguei um HD, espelhei, normalmente o próprio aparelho que espelha, ele já gera o hash. Mas em SSDs, só de você ligar ele na tomada, ele faz uma otimização dos dados. Então, em SSD, isso já vai por terra, porque se duas pessoas pegarem um SSD e fazerem a clonagem uma depois da outra, então a pessoa A fez, a pessoa B fez, o hash sai diferente. Tem essa pegadinha, tá? Mas, via de regra, o bloqueador de escrita é uma ferramenta aí necessária. Normalmente, quando a gente entra na carreira de perícia, a gente acaba fazendo parcerias com algumas empresas que vão ter bastante equipamentos. Então, por mais que você não tenha, você vai conhecer uma galera que tem. Então, você vai acabar fazendo contato com algumas pessoas, por exemplo. Esqueci o nome do cara, mas tem um cara no Brasil que é top para extrair dados de HD, mesmo os danificados. Ele literalmente tira o disco do HD e faz a leitura direta ali dos dados se for necessário. Então tem uns profissionais no Brasil muito top nessa linha. E você acaba, através de parcerias, né, tendo acesso a dispositivos aí quando necessário. Normalmente, o Marcelo Nardi, por exemplo, ele tem uma mala gigante que ele leva para todo lado, ele tem um monte de HD, tem um monte de coisa. E é a forma como ele trabalha, mas não foi comprado tudo de uma vez, né? Conforme foi precisando e foi ganhando uma grana, ele foi comprando as coisinhas ali. E você pode se especializar em um ponto, tá? Então, por exemplo, você chega no fórum e fala: sou um perito forense e trabalho com banco de dados. Seu único trabalho vai ser com banco de dados. Você pode recusar todos os outros. Ninguém é obrigado a pegar o caso. Então, se você é um perito que você é especialista em banco de dados, o fórum vai te chamar. A maioria das vezes, quando tiver um banco de dados, às vezes, se ele te chamar por outro motivo, você fala: poxa, isso aí eu não sei, não quero. Então você recusa e tudo bem. Então, de acordo com aquilo que você é especialista, você não precisa de equipamento nenhum. Fala: eu sou especialista em análise de propriedade de programas. Não precisa ter nenhum equipamento. Aí vai muito do que você vai, como você vai atuar. Bacana. E para a gente fechar a pergunta da menina de CyberSec, a Sabrina, é mais Uhum. comum os casos serem resolvidos, entre aspas, com as provas coletadas pelo perito ou nem tanto? Sozinho as provas não dizem muita coisa, viu? A gente não é, a gente acaba levando as provas para serem colocadas dentro de um conjunto. É aquilo que eu tentei reforçar bastante, de que por mais bonito que seja, a gente não consegue atribuir de fato a culpa a alguém. A gente vai até um determinado ponto. Tá? Mesmo que você tenha uma foto de uma pessoa cometendo um ilícito, o perito não pode chegar lá e falar que é aquilo. Mas quando junta todas as evidências, né? E aí acaba sendo muito útil. E hoje, praticamente tudo que é crime, cara,
sempre vai ter um dispositivo eletrônico. Sempre, cara. Nem que seja um celular de alguém trocando uma mensagem com outra pessoa. Tá? Então, a demanda que existe, uma coisa que eu não comentei, a demanda é altíssima. Então, existem muitos dispositivos eletrônicos aguardando perícia. Muito mais do que as pessoas dão conta, do que a polícia dá conta, por exemplo. Às vezes é só eles que vão poder ver mesmo, tá? Mas a demanda é muito alta e sempre que um celular consegue ser desbloqueado ali, ser lido, ajuda muito mesmo, tá? Faz toda a diferença, né? Imagina, a gente vê no jornal direto, né? Os prints de WhatsApp, print de mensagens, coisas que a gente aprende também, por exemplo, na especialização de forense. Você pegar o banquinho de dados do WhatsApp, você extrair as informações dali. Bacana, é muito interessante saber que existe esse mercado e que é um mercado com bastante oportunidade para a galera. E para a gente finalizar, Danilo, caso o pessoal tenha alguma dúvida, assistiu isso aqui gravado, tá com alguma dúvida, qual que é a melhor rede social, qual que é o melhor meio de te procurar para estar trocando uma ideia com você? Pode procurar no Instagram com Danilo Regis Sec ou no próprio LinkedIn só como Danilo Regis. Perfeito, então. Danilo, muito obrigado pela tua palestra, uma apresentação bem diferente novamente do que a gente está acostumado aqui. Eu acho que a gente falou sobre perícia uma vez em 6 anos no canal, tá? Então é algo extraordinário, vamos dizer assim. Então, muito obrigado por trazer esse conteúdo bem diferente. Eu acho que a gente tem que dar um pouco mais de atenção para esse tema, já que existem tantas oportunidades, existe tanto o que a crescer aí para o pessoal que curte essa área e quer migrar talvez aí de segurança para uma área de perícia forense, algo do gênero. Bacana. Novamente, muito obrigado, tá? Bom demais poder contar com você. E, pessoal, eu volto em um minutinho, daqui a pouco a gente já tem um outro palestrante. A joia. Grande abraço, pessoal. Ótimo sábado a todos. Ótimo evento.